Começa aqui o Força na Peruca, que é o projeto que eu tenho com a minha amiga Cris Monteiro. A Cris vocês já conhecem. Vocês devem conhecer como vereadora, mas quem é do mercado conhece como top de banco de investimento. Eu sou jornalista e desde sempre em comum a gente tem o quê? Além de força na peruca. Todo mundo acha que a gente nasceu dondoca. É verdade. Né? Não é? Filho, você com essa cara de filho de embaixador, olha essa cara. E você, Cris? A Cris, você olha uma pessoa que nunca teve uma dificuldade. Nunca a Cris peguei um ônibus. Nunca pegou um ônibus. A Cris nunca não sabe o que é baldeação. Imagina. Não peguei chuva no ponto de ônibus. A Cris tem umas histórias ótimas. E nesse projeto a gente vai trazer pessoas que você conhece por aí, mas para contarem o seu lado B, o seu momento força na peruca. A nossa convidada de hoje, vou até apresentar aqui para vocês verem quem é essa mulher. A Marina Helena, ela é economista, tem mestrado na UNB, 20 anos de experiência em políticas públicas no setor público-privado, terceiro setor. Ela já foi CEO do Instituto Millennium, trabalhou numa empresa gigantesca que é a Bozano, depois foi para o Ministério da Economia tratar ali das coisas de privatização, é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo e uma mulher que resolveu engravidar no meio de campanha, enfim, e que também partilha conosco essa história que Marina Helena, a gente olha assim, também é uma pessoa... Olha essa cara. Nunca peguei um ônibus. Nunca lavou uma louça. Nunca carregou balde de água na cabeça. Nunca. Como é que você conheceu Marina? Como é que vocês se conheceram? A gente conheceu Marina, eu conheci a Marina na minha vida política, né? Marina... Compartilhamos esse... exatamente. Marina e eu fui candidata a vereadora, né? Fui eleita, inclusive, em 2020. Marina era a nossa candidata do Partido Novo a vice-prefeita. Foi um momento bem complicado, difícil, né? Então, eu conheci Marina. Ela tinha o cabelo curto, era loura. Mudou tudo. Mudei tudo. Gente, eu não me lembro... Era 2020. Gente, não me caiu, porque tá tão perfeita que eu não... eu não lembrava. Eu tive todos os cabelos, gente. Eu já fui ruiva, já usei, também. Já fiz de tudo. Eu já tive cabelo louro, moreno, como fala, cacheado, liso, comprido, tudo. Agora eu vou mudar de novo. E eu também. Vocês sabem que vocês estão falando isso? Eu tô lembrando de um sketch do Saturday Night Live que mostrava a Hillary Clinton e todos os cabelos que a Hillary já teve. Porque, tipo, ela tinha todos os cabelos. Aí uma hora eles põem um cabelo azul, um cabelo de cachorro, porque era só isso que faltava. Ótimo. É uma boa. Eu vou fazer, aliás, eu vou fazer um sketch desse, porque vale a pena. Né, pra até perguntar qual que vocês preferem, né? Eu sabe, fiz eu volto em algum. Eu botei no meu stories outro dia, botei uma peruca nova, assim, que nem o seu, escuro, né? Fiquei fazendo assim e tal. Falei, pessoal, o que vocês estão achando? Foi o maior engajamento nas minhas redes sociais. Mesmo? Ever. E agora, acho que também tem uma coisa que tem muita mulher usando lace, né? Também. Eu acho que é uma outra coisa que abre, porque tem muita. Não, você sabe, isso é um ponto interessante, né? Pra gente falar força na peruca. Eu conheci um lugar fora do Brasil e elas começam a mostrar as cantoras, essas mulheres que vão pro Oscar, Tapete Vermelho de Cannes. Tudo peruca. Tudo peruca. Tudo peruca. Olha que legal. E as perucas são tão perfeitas hoje em dia que você pode estar usando uma peruca, Marina. Acho que tá de peruca, Marina. Não, tô com o cabelo sem lavar, gente. Há 3 dias precisando, gente. Por quê? Porque tá com o filho novo, né? A Marina tá com o bebê. Bebê mais campanha. E Marina, campanha. Como é isso, Marina? Eu não consigo entender, gente. Eu não conseguia tomar banho quando eu tinha filho bebê. Eu te entendo nisso, mas é isso. O banho fica... O banho do bebê ou o teu? Fica sacrificado. O do bebê ou o teu? O do bebê é tudo em ordem. Bebê não passa perrengue, não. A gente que passa perrengue. Não, mas eu acho que é isso. É uma grande felicidade. Eu digo que, Madá, ser mãe, pra mim, é a melhor coisa da vida. E eu tentei tanto ver esse presente. E veio junto com o convite para ser pré-candidata
prefeitura da maior cidade da América Latina, esse país que é São Paulo. E eu amo as duas coisas. Então, não podia estar mais feliz. Não podia estar mais... Acho que estarei feliz, quem sabe, ano que vem, se eu tiver ainda mais trabalho. Eu brinco que eu só vou ser mais feliz nos próximos 8 anos, se tudo der certo. E a Marina tem umas histórias de engravidar quando tá pegando emprego novo. Eu tenho isso. Engravidar... Mas assim, você não teve nenhuma gravidez não esperada, não planejada. Você sempre quis ser mãe, não é isso? Eu quis. A da Luna veio bem mais rápido, assim, né? Eu usava DIU, assim, e eu imaginei que fosse demorar. E foi logo no primeiro mês, assim, foi uma coisa tirou o DIU e já engravidou. Super. E eu não sabia, eu descobri porque eu tive uma hemorragia. E aí eu descobri que eu tava grávida, olha que loucura, aí que eu podia perder. Então, eu fiquei 1 mês e meio de cama, essa coisa de não poder lavar a cabeça, meu Deus. Eu fiquei 1 mês e meio sem poder tomar banho, assim, sabe, assim, eu não podia levantar, era tudo muito rápido. Foi realmente um momento muito, talvez o mais difícil, né, da vida, assim. E ali eu vi quanto eu queria, né, quanto eu queria. E enquanto eu tive a primeira hemorragia, no meio eu tive uma segunda em repouso. Então foi uma gravidez bem, bem complicada aquele início. Depois Quantos eu anos descobri, você tinha? Eu tinha 36. Tinha 36. Era nova, né? Não era tão... E aí, mas ali eu vi como eu queria. E ali foi aquele 1 mês e meio também que mudou a minha vida. Porque foi um encontro comigo mesma. Eu não tinha mais nada do que ficar comigo e perguntar tudo que eu tinha feito na minha vida até então e o que eu queria fazer no futuro. E eu acho que foi ali que o caminho começou a mudar, né? De sair do mercado financeiro e ir pro setor público e cuidar do Brasil, assim, sabe? Foi uma... e agora da cidade. Mas eu acho que essa saída que me trouxe até a política nasceu ali junto com ela, né? Naquele verdade, assim, foi um momento muito... E aí quando eu voltei depois de que tudo aconteceu, eu cheguei e as pessoas falaram que tinha uma pessoa trabalhando no meu lugar, literalmente, né? E falaram, não, vai cuidar da sua gravidez, depois... Poxa, no mercado a gente sabe que o mais importante, às vezes, é o bônus, não é o salário. Então, eu olhei para tudo aquilo, pedi minhas contas, falei que eu ia pensar. E aí, com 3 meses de gravidez, eu fui contratada pelo Guedes. E foi uma relação, por isso que eu tenho um carinho imenso, assim, além de tudo é um ser humano maravilhoso. E aí foi mais despertado, eu acho que tudo que me trouxe até aqui. Então, e agora o Theo foi isso. Eu tentei, desde que a Luna nasceu, engravidar de novo. E não consegui. Adotei a nossa cadelinha, que é a Faísca. Já tinha, né, achado que não ia ter mais essa sorte. E aí recebi o convite para ser pré-candidata a prefeita. 3 dias depois descobri que eu estava grávida. Que lindo, parece o destino. Aos 43, Maravilhoso, aos 43. Maravilhoso, incrível. Eles mandam, sabe? Eu aprendi, Cris, que o destino manda. E eu sou uma virginiana, então eu sou super controladora, gosto de tudo, né? Ter tudo organizado na vida. Mas eu aprendi que a vida... ela é maior, né? É o imponderável, como eu chamo, né? E a gente tem que agradecer e aproveitar, porque senão a gente fica louca. A gente estava falando, antes de começar aqui o podcast, a Marina, né? Perguntando, porque o bebê, o Theo, tá com 2 meses. 2 meses. Então eu perguntei, Marina, você tira o leite, você não como é que é e tal. Ela estava explicando aqui esse movimento e tal. E eu não tenho filhos. Optei por não ter filhos, ao contrário da Marina, né? Mas eu quero ter netos. Isso é uma história que depois a gente pode falar. Como é gente! Não, Cris, agora... Que isso eu tenho uma curiosidade, Cris, porque hoje em dia se fala muito, né, sobre a opção de ter filhos, de não ter filhos, e vira uma grande discussão. Tem mulheres que nunca quiseram, nunca nem... Eu tenho amigas que fica essa coisa, não, que a mulher que não tem filho que cobra, ela quer que se dane, não é problema meu isso aí. Tem mulher que nunca pensou mesmo. Tem mulher que quis e não teve. Ou porque tem umas que não conseguiram, que são aqueles dramas, mas tem outras que não, que ela queria, mas aí não chegou nunca a ocasião e desistiu do sonho. Como que é a sua relação com maternidade, assim? Não, assim, eu não sou... Agora estou com 62 anos, não ovulo mais, mas eu não era infértil. Eu era uma mulher fértil. Eu sei que eu era fértil. E não é que eu não tive o desejo. Dependendo... Eu tive 2 casamentos. Então, no meu primeiro casamento, que eu casei aos 30 e... nem me lembro, 30 e pouco, 33, 35... ele não era um cara interessadíssimo em filhos, e eu ficava, vamos ter. Cheguei a conversar com o meu médico e tal, ele falou, você está chegando numa idade que vai ficar mais difícil. Tá bom e tal. Aí a gente se separou.
Mas assim, eu sei dessa coisa do filho. Eu digo que quando a mulher quer ter filho, ela tem filho. Eu não queria ter filhos. No fundo, eu não queria ter filho. Eu estava tão focada na minha carreira, e a carreira, para mim, ela foi tão importante, porque como eu venho de uma família de muito baixa renda, de uma vida muito complexa, eu queria muito sair desse espaço, né? Inclusive, é o espaço psíquico, não só o espaço físico da família. Tinha um rolo, né? E ali, para mim, para eu sair dali, eu precisava trabalhar, dedicar, entregar. E eu não tenho certeza que eu pensava desse jeito, mas eu acho que inconscientemente, eu falo assim, um filho, ele vai me dar uma atrasada aqui na vida, né? Não sei. Bom, depois eu me casei de novo, eu já estava com 40 e poucos anos, o meu segundo marido tinha um filho, e ele era um homem especial, o Léo, um cara muito especial. Ele chegou a falar, vamos ter uma filha. Ele gostava de praia, gosta de praia, né? Ele falava assim, você imagina uma menininha andando na areia da praia, de biquinizinho, não sei o quê. E eu olhava para ele e falei assim, como? Não, eu tô com 43 anos, que é a tua idade, né? Eu falo, não. Ou seja, eu nunca quis ter filhos. E isso, às vezes, passava na minha cabeça assim, meu Deus, quando eu entrar na menopausa, que eu vou saber que eu não vou ter filho, eu vou ficar desesperada porque eu não tive filhos. Nada. Eu sou uma mulher sem filhos, feliz. O tempo é todo meu. O domingo é meu, o sábado é meu, as noites são minhas, o dinheiro é meu. Tipo mulher egoísta, mas eu não sou egoísta. Mas assim, eu encontro felicidade na sua companhia. Na minha companhia, na não maternidade. E eu, como digo o seguinte, são escolhas muito pessoais, porque muito pessoais. Eu amo crianças. Amo, eu não posso ver um bebê. E eu quero ter netos, que é um desafio agora. Como é que eu vou ter netos se eu não tive filhos, né? Sim, Bom, gente, eu tô sem namorado, mas eu espero encontrar algum namorado. E o namorado dos meus sonhos, ele vai ter que ter filhos ou filhas. E ainda vai ter netos depois. E vai ter netos depois. E assim, eu não quero um namorado que já tenha netos grandes. Eu quero um namorado que tenha filhos, que esteja assim, pensando, talvez vai casar, não sei o que e tal, que eu possa estar junto, acompanhar a gravidez e na maternidade, ver o bebê nascer. Vai ter que rolar isso. Como é que é o imponderável? Destino manda. Destino mande. Você tem filho. Eu tenho filho. E você queria ter filho grande já. Eu nunca... Gente, assim, eu conheço, todas nós conhecemos mulheres que o sonho era ter filho desde adolescente. Não tem isso. Sim, mulher quer ser mãe, quer ser não sei o quê. Nunca me tocou, assim. É claro que a gente, quando é adolescente, fala, eu quero ter um menino, uma menina, e não sei o que. Mas eu falava. E aí, num determinado momento na minha vida, eu tinha um relacionamento lá, que estava ficando sério, foram fazer exame e deu infertilidade. Não sei se deu mesmo. Nele ou em você? Em mim. Ou se o médico queria botar no tratamento logo, sabe? Porque era o começo daqueles tratamentos hormonais. Todas as minhas primas fizeram, trocentas amigas minhas fizeram. Não sei se ele queria me pôr. E falou, porque tem que fazer um tratamento, se você quiser conseguir. Eu falei, ótimo, dane-se agora. Depois que eu fizer os 40 anos, eu adoto um já falando. Era a minha... Não, vou precisar trocar as fraldas. Era a minha... Porque pra mim, por exemplo, eu tinha essa ideia de que eu queria criar alguém, mas eu não tinha essa coisa do engravidar. Pra mim, tanto fazia. Aí eu falava, então depois eu adoto uma criança lá de uns 5, 6 anos... O problema é que é tão difícil adotar, né, Mada? É difícil. Depois que a gente se dá conta. Mas eu fazia trabalho humanitário fora. Sim. Aí você... eu morei numa casa... tanta criança precisando de adoção, né? Eu morei numa casa do médico na África, em Angola. A dona da casa era uma italiana que não tinha filhos e com quase 50 anos adotou um menino lá. Já de 8 anos. O menino falava 4, 5 línguas diferentes, não sei o quê. A minha ideia era essa. Só que aí o diagnóstico estava errado e eu engravidei. Olha e só. Pra mim, assim, isso, eu descobri que eu estava grávida em Angola. Nossa. Jesus. E era uma missão de alto risco, desacompanhada, e que eu tinha que largar todos os outros meus contratos, porque era da ONU, então eu não podia ter envolvimento político. Nossa, mas que bacana isso, hein? Eu tinha acabado de repassar todos os contratos que eu tinha para colegas aqui. E tava lá. Aí eu falei, vou cumprir até o fim. Eu voltei na 36ª semana. Que máximo.
E assim, Peraí, o que é 36ª semana? Quantos Faltam meses? 4, falta um mês pra... Tá. é o 8 último, meses, é o Peraí, último você dia que dá pra ficou- você voar. É, Você o último ficou dia em que dá pra Angola voar. toda a sua gravidez? Você passou a sua gravidez em Angola, sozinha, desacompanhada? Gente, que mulherada é essa, hein? Eu gosto assim, mulher com força na peruca. Sim, força na peruca. peruca. Aí eu achava que isso era difícil. Meu bem, chega aqui pra eu cuidar do bebê. Eu nunca tinha ficado sozinha com o bebê na minha vida. Não tinha intimidade nenhuma com a matéria. Tudo que eu aprendi de bebê, eu aprendi em Angola. Nossa. Aí fui saber, por exemplo, várias coisas que não podia fazer com o bebê, que não sei o que dava problema, quando o meu já tinha uns 7 anos de idade. Cometeu todos os erros. E aí, mas sabe que me falaram assim, pata de galinha não mata pinto. É. E eu levei isso adiante. E foi meio assim, mas eu fui começar a gostar mesmo da coisa depois que eu me comunicava. Ah, que incrível. Porque, como a gente Você estava sabe falando... que pai normalmente é assim, né? É. Meu marido é um super pai, assim... Nossa, um pai incrível. Um pai incrível. Bom, passei um ano na ponte aérea, a Luna tinha 2 anos e meio, né? Ele foi pai e mãe ali. Tem uma relação incrível com a minha filha, mas ele ali segurou as pontas, né? Então, mas eu vejo que é isso, assim, depois que começa a se comunicar, cria. Cria o Porque bonde. logo no início é muito amamentação mesmo, depende muito da mãe, não tem jeito. O início não tem, o pai não tem como amamentar. E a amamentação é muito importante também. É um momento muito importante da mãe com o filho. Então, mas eu acho que essa comunicação muda, né? Agora eu brinco porque você vai pegando as diferentes comunicações, né? Com o Theo, quando aprende a fixar o olhar, é incrível. Agora ele reage, ele sorri. Você fica falando com ele quer falar, né? Óbvio Já começa que não fala, a ter mas ele fica, aí a gente fica ali estimulando. Então, são diversas formas de comunicação. Eu gosto de tudo, Madá. Eu gosto de tudo. Que delícia. Mas eu gosto. o meu, eu não deixava ninguém pegar no colo. Tem uns filmes da maternidade hilários, porque assim, eu ficava com ele no colo, olhando pra cara dele o tempo inteiro. Eu ficava assim. Aí chega assim uma tia do lado e vem falar comigo e eu continuo falando, olhando. Aí ela fala, eu posso pegar ele? Não pode. É meu! Era assim, não me deixava. Tinham que fazer truques pra isso. Mas eu tinha dificuldade. Essa facilidade que a Marina tem, eu não tenho. A Marina nasceu para ser mãe. A gente estava, antes de começar aqui, né, essa conversa de filho, porque eu tenho 2 cachorros, eu estou em pré-campanha, chego em casa super tarde e eu preciso de ajuda lá com meu cachorro, alguém vai lá dar comida e tal, tem uma empregada que me ajuda muito, tá? Então eu estava falando, a Marina entrou, eu falei assim, pois é, para criar filho, a gente precisa de apoio, né? Precisa de gente, né? Tem um ditado africano, parece, que a gente precisa de uma vila para criar, que são as avós, as tias, as vizinhas, o marido, exato, né? E aí a conversa andou aqui por um caminho e eu falei sobre licença paternidade, né? Falei, é por isso que enquanto a gente não tiver licença paternidade, fica tudo nas costas da mãe. Aí a Marina traz um ponto de vista que ela fala, mas imagina, né? Já é difícil quando a mulher sai do trabalho, a empresa que ela trabalha fica sem ela lá 4 ou 6 meses. Imagina a empresa ficar sem ela e a outra empresa ficar sem o pai, né? Como é que é isso? E a gente tem visões distintas sobre isso, né? Porque ela vai colocar a visão dela, mas eu acho que acaba criando... há um prejuízo muito grande, talvez não para a gente, né? Para você, se eu tivesse tido filho também, talvez não tivesse sido, mas talvez para algumas mulheres que não tenham tantos recursos, quando essa mulher sai de maternidade, ela tem o emprego dela, como você falou, né? Sob risco, bota alguém no lugar dela. E ela pode talvez optar em voltar mais cedo e o marido ficar depois dessa fase da amamentação. Eu acho que a gente penaliza a mulher, minha opinião, né? A gente penaliza a mulher na carreira dela, que elas querem carreira, quando só a mulher tem a licença
maternidade e o homem não. Inclusive até Mas a Marina, a gente estava aqui numa conversa. Que eu acredito muito no ser humano. Assim, eu acho que o Estado... Bom, Cris, você me conhece, né? Sei. Eu sou aquela pessoa que diz, não acreditem no Estado, não acreditem em político. Eu acho que interfere demais na nossa vida. Eu quero que eles acreditem em mim. Mas eu vou para diminuir essas burocracias e essas interferências, assim. Eu vejo que uma relação, quando você começa, isso é muito importante, né? Tem ali uma relação entre o marido e a esposa e quais são as decisões que você tem que tomar, as decisões de filhos, se são conjuntas ou não. Muitas coisas são envolvidas, né? Às vezes você tem ali, mas você tem a sua mãe para te ajudar, às vezes. E eu vejo principalmente as pessoas de baixa renda como é difícil, né? A gente sabe que, apesar da legislação toda que a gente tem, muitas mulheres são demitidas assim que elas voltam da sua licença maternidade. Verdade. Então, assim, isso pode acontecer com os homens. Tem certas coisas, eu estava conversando em casa com a Mara, que trabalha comigo, né? Nossa, nem sei mais, 20 anos. E ela estava comentando da prima que faz bolo, né? Ela mais uma só, e que ela agora tá grávida e ela não sabe como é que vai ser, porque não dá para cair a receita pela metade. Então eu vejo o dilema que tem em todos os lados. E as pessoas tentando resolver nesse ponto. Então ela tá procurando alguém para ficar lá durante esse período. E então eu vejo que são contratos que às vezes o empregador, a pessoa, o marido, todo mundo tem que fazer para o melhor de todos. Eu acho que às vezes quando você traz muita lei, você torna a coisa muito engessada, né? E essas relações, elas são complexas. E às vezes verdade. você pode conseguir outras soluções, por que não, sabe? Por isso que eu penso que deveria ser, no meu mundo de meu sonho de princesa, deveria ser opcional, decisão do casal. Parece que alguns países nórdicos, eu não tenho certeza, já acontece assim. E mesmo então, a licença maternidade, exato, eu penso nisso, entendeu? Exatamente. Então, assim, olha, você, mulher, pode ficar tanto tempo e você, homem, pode ficar tanto tempo. E o casal resolve, né? Se ela vai voltar com 1 mês, 2 meses, o casal resolve. Isso é uma coisa de fórum íntimo, porque hoje o Estado decide que é a mulher que tem que cuidar do filho. É uma decisão do Estado. Sim. E não uma decisão de fórum íntimo do casal. No meu sonho de princesa, no meu país bacana, meu país das maravilhas, o Estado não vai se meter com isso, mas vai dar a opção seguinte, tem um custo para os dois, tá? Mas, mulher, você, primeiro mês, segundo mês, é a mulher que tem que amamentar, né? O pai não pode fazer muita coisa e tal. Ok, passou 2 meses, você está inteira, vai trabalhar, quem vai ficar em casa é o seu marido. Por que não dá a opção, a alternativa? Hoje, não há alternativa, não há opção, não tem múltipla escolha. A escolha é, você é mulher, fica 4 meses. Eu tive um caso uma vez, eu não sei se ainda é assim, porque eu estou afastada há alguns anos. Uma mulher teve o seu bebê e ela perdeu o bebê. Em seguida, sei lá, poucas semanas depois. Ela não pôde voltar a trabalhar, porque ela estava de licença maternidade e o bebê tinha falecido. Nossa, Então, você imagina, olha isso, loucura, que loucura. Essa é uma burocracia que a gente tem que acabar. Ela estava querendo voltar a trabalhar, porque voltar a trabalhar para ela naquele momento era uma opção de ela não ficar pensando no bebê dela que foi embora. Sim. Quer dizer, isso também é o Estado em cima dele. Eu acho que o Estado, quando ele te coloca numa caixinha, né? As pessoas são muito... Bom, eu acredito no indivíduo. Cada indivíduo tem a sua complexidade maravilhosa, né? As relações têm as suas complexidades. Então, eu tenho muito receio da gente vir e demandar uma coisa. E eu pensando sobre isso, eu falo muito... A gente estava conversando. Uma coisa ficou muito na minha cabeça. Assim, meus pais... Eu tenho 5 irmãos. Meus pais separaram antes de eu nascer, então eu tenho 3 parte de mãe, inclusive um adotado, 2 parte de pai, né? Que são as minhas vidas, assim. Eu fui irmã, né? Principalmente dos meus irmãos maternos, eu ajudei a cuidar. Eu tenho uma diferença grande de idade. Levava todo mundo de ônibus pra escola, trazia. Você pegava ônibus? Com essa carinha de filha de cônsul, embaixador. Não é? Olha a cara, né? Gente, foi assim. E os meus irmãos foram muito uma motivação minha, né? A família da minha mãe, que tinha uma realidade muito simples. Eu morei numa periferia no Maranhão, em São Luís, e eu sempre quis mudar a minha vida, mas a deles também. Tanto que assim que eu vim para São Paulo trabalhar, eu trouxe todos, né? Então, para morar comigo, ainda super jovem. Então, eu tenho essa relação muito forte com todos os meus irmãos. Mas eu vejo assim, meus pais sempre disseram, não, você tem que estudar, você tem que trabalhar, não vai casar cedo, não vai inventar de ter filho. Eu falo, mas vocês tiveram um monte de filho. Hoje são apaixonados pelo neto. Eu sinto também
também essa questão, sabe, Cris, Madá, ao longo da vida, essa pressão ao contrário, uma pressão pra gente ter uma profissão, uma pressão pra gente ter a nossa vida, uma pressão meio assim, casamento não é importante, filhos não é importante. E eu senti quando veio, sabe? Tudo bem, eu cuidei dos meus irmãos, mas era uma coisa abstrata na minha vida. Claro. Quando veio, materializou ali a Luna, quando veio, ela veio. A coisa é tão forte, é tão maior que você. Não existe nada que te falem que te vai fazer sentir o que você sente quando eles chegando, né? É uma coisa tão maravilhosa e isso para mim se perdeu um pouco também, sabe? Hoje eu sinto que eu tive a Luna já com 36, foi muito difícil ter o segundo, muito, né? Depois que ela veio eu falei, mas eu quero mais o meu relógio biológico não permitiu, né? Foi aos 43, eu realmente falo, é um milagre e assim, puxa vida, né? Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha sido mãe antes. Então, tem esses dilemas também. Eu sinto também que tem uma pressão tão forte pra gente seguir também um padrão que é ser bem-sucedida no mercado de trabalho, ter um monte de regra, não depender do marido. E eu não sei. Agora, tem uma coisa, eu me lembro muito da Madonna, quando ela teve a primeira filha, a Lourdes Maria, com o personal trainer cubano dela, ela falou o seguinte, que a gravidez era uma sacanagem que Deus tinha feito com a mulher. Eu não sei o contexto dessa frase, mas o que eu penso, e até conversando com algumas amigas, a sua descrição, né, do nascimento da sua filha, essa alegria, esse milagre, essa coisa incrível, né, que é arrebatadora, dá para ver no brilho dos seus olhos. Isso não é necessariamente verdade para todas as mulheres, nem a gravidez e nem o nascimento do bebê. Eu tive uma grande amiga que ela teve depressão pós-parto 2, 3 dias depois que o bebê nasceu. Um dia ela me liga, ela fala assim, eu tinha um psiquiatra amigo, ela falou, me dá o telefone dele, eu estou a ponto de jogar meu filho contra a parede. Ou seja, essa experiência, como você falou, cada ser humano é um universo, é único. Claro. E cada um sabe de si, sabe o que está acontecendo. Você queria ter um filho já falando, para não sei o quê. Sim. Você, contra a maternidade, eu que não tenho filho, eu falo assim, eu acho que eu vou querer ter um filho. Eu estou escutando a Marina, eu quero ser arrebatada. Né? Porque é maravilhosa a sua descrição. Mas isso não é necessariamente verdade para todas. E sorte também, porque, por exemplo, eu estava lá em Angola, talvez estava aquilo. Eu nunca passei mal na gravidez. Olha. Nunca. E eu dividi a sala com a Paula, que estava grávida também. A Paula chegava para trabalhar lá no Unicef. A gente tinha que pôr uma toalha no chão do banheiro, porque ela passava mal todos os dias e tinha que ficar deitada. Mas eu passei, viu, mal, até os 5 meses. E era o terceiro filho dela. Nas outras 2, não tinha tido isso. De uma para outra. Ela passou cada gravidez é uma. Eu passei mal um dia que eu tive que ser atendida lá porque eu comi um sushi que devia estar contaminado lá em Luanda. E depois, quando meu filho tinha uns 10 anos, eu descobri que grávida não come sushi. É verdade, não come nada cru. Você sabe que mudou agora? Pode a carne. Bom, você tem que ter tipo certeza steak que não vai passar mal, nada né? disso. Mas a carne que tem o perigo. Eu tava com vontade, gente. Mas assim, eu não... Porque era pra mim foi uma experiência, assim, eu fui ter barriga quase com 7 meses. Eu tirava a foto, punha na internet, tem uma coisa pra contar. Aí todo mundo me mandava inbox, você vai adotar uma criança aí, né? Porque a barriga não aparecia. Que legal, né? Então assim, eu fui muito privilegiada nisso. Mas... E eu também não sei o que eu teria feito se eu tivesse passado mal, gente. Eu queria até contar uma coisa, voltando, depois eu quero saber a sua opinião sobre a história da licença maternidade e da prejuízo, né? Embora eu não tive filhos, eu tinha muitas mulheres na minha equipe, né? Quando eu era diretora de banco. E elas engravidavam. E muitas das mulheres vieram para mim, me lembro de uma que ela chegou para mim e falou assim, eu preciso te colar uma coisa. Eu falei, vai pedir demissão, né? Ela tremendo, nervosa, eu tô grávida. Aí eu... Ai, Carolina, que milagre, que maravilha, aperto, abraço. A fulana morta de medo de comunicar que está grávida. O mercado corporativo é complicado para a mulher, né? E essa mulher trabalhava tão bem, ela era provavelmente minha melhor
desempenho, né? Bom, teve a gravidez, né? Saiu e tal, tirou os 6 meses de licença maternidade, e o período que ela tirou de licença foi o período do final do ano. O bebê nasceu não sei quando, ela voltou. Bom, eu dobrei o bônus dessa mulher e eu promovi ela assim que ela chegou. Uhum. Né? E eu gostaria muito que o mundo tivesse mais pessoas como eu. Não, Por quê? Porque é o que você falou, né? Eu queria justamente fazer com que essa mulher se sentisse confortável com esse momento tão precioso da vida dela, e que ela não se sentisse punida, que ela tivesse uma experiência positiva e que o entorno dela percebesse que é possível, sim, você engravidar, viver sua gravidez com as dificuldades aí, quem passa mal, quem não passa mal e tal, sair, ter o bônus dobrado. Quer dizer, nem todo mundo pensa assim. Eu tinha na minha equipe uma mulher no México que teve bebê enquanto estava comigo, e ela trabalhava a parte da tarde na casa da mãe dela, porque de manhã ela deixava o bebê na casa da mãe, essa coisa da vila, né? Eu tinha em Buenos Aires uma que tinha 3 filhos, um atrás do outro, e ela, a sexta-feira, ela não trabalhava, era day off. E ela, óbvio, ela era paga por 5 dias. Como é que essa mulher fazia? Não tenho a menor ideia, mas ela entregava. Tinha uma aqui no Brasil, uma gringa, mãe solteira de gêmeos, e a Cat só chegava no escritório à 1 da tarde. E ela entregava. Então, era a mulher do México, a mulher de Buenos Aires, a mulher do Brasil, e eu tinha uma no Canadá, que ela tinha que pegar os filhos dela na creche 3h30 da tarde, 4h30 da tarde, sei lá, ela tinha que sair 3h30 para pegar o trem, blá, 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 blá. Gente, essas mulheres trabalhavam e entregavam. Sim. E eu acho que eu queria passar essa mensagem, né? Nem todos os gerentes são assim, nem todas as empresas são assim, mas a gente precisa de um mundo onde as mulheres possam parir, onde elas possam não ficarem assustadas com sua gravidez. O que eu acredito é que isso é uma relação entre a pessoa que está trabalhando e a empresa, sabe? Eu acho que isso tem que ser construído de uma maneira... Por que eu falo isso? Porque aconteceu isso. Eu cheguei num lugar, tinha uma pessoa trabalhando, eu também entendo, porque eles talvez não tivessem estrutura, não podiam ficar sem mim. Então, também tem essa parte. Por outro lado, eu fui contratada depois, e agora, grávida, dentro do partido, quando aconteceu o convite, eu falei, olha, gente, descobri que eu tô grávida. E falaram, não, é uma decisão sua. Eu falei, eu dou conta. Então, eu vejo que são coisas... Eu concordo com você, tanto que quando assim que... Logo em seguida que a Luna nasceu, eu contratei uma pessoa que era meu braço direito, que tinha acabado de ter filho, que também foi desligada, assim, que voltou. E eu trouxe ela, e ela tinha um horário diferente, porque ela precisava, né? E eu cobria os horários que ela não estava, e a menina entregava, era um foguete, entendeu? Então eu vejo, mas são relações que, imagina se tiver na lei, não, você tem que trabalhar de 8, como é hoje, né? Praticamente, de 8 a tal, com tantas horas de intervalo, tantos dias por semana, você começa a engessar, enquanto que o combinado pode variar de pessoa para pessoa. E eu vejo que isso também, a gente tem leis trabalhistas no Brasil anacrônicas, muito velhas, né? Para um mercado de trabalho que não serve mais hoje. Hoje as pessoas, gente, maior parte dos lugares e tal, você contrata as pessoas por um trabalho específico. Você não contrata alguém para fazer o resto da vida uma coisa só. Mudou. Então, o setor público é isso. Você contrata hoje em dia uma pessoa por 80 anos, é um absurdo, ninguém mais faz independente isso. se essa pessoa vai ou não desempenhar, né? Vai ou não prestar um bom serviço para quem importa, que é quem está recebendo o serviço na ponta. Então, assim, eu fico maluca com esse engessamento que a gente tem no Brasil, sabe? Que eu acho muito ruim. A gente vai mandar no país, eu vou ser a Madá, e a gente vai criar um ministério, você pode trabalhar com o Ministério do Desburocratização das Leis Trabalhistas. Você, o que você vai querer fazer? Comunicação do Estado, do governo? Vou fazer o Ministério do Vai da Merda, que eu acho que é o mais necessário. Eu vou olhando e falo, isso aqui, melhor não. Não, vocês estão falando, por exemplo, de... Amei! A forma de pensar das pessoas no Brasil, por exemplo, isso da licença maternidade e paternidade, quando discute, é tudo autoritário. Nós vamos botar tanto para mulher e tanto para o homem. É uma loucura. As techs fizeram uma experiência interessantíssima nos Estados Unidos, as big techs. Eu era diretora da Change.org, tinha isso. Começaram a dar licença para homem e para mulher. Aí o que eles viram? Na Índia, no México, não sei o que. O que acontecia na licença maternidade? A mulher cuidava do filho, o cara ia fazer mestrado. Porque não é cultural. Na Noruega tem um modelo,
Porque a licença maternidade tem a ver com a o homem educação não da amamenta, primeira... gente, é tão Sim. simples quanto isso. Tipo, Não, a mas lá é criança diferente, muito porque assim, dependente. você Conta. tem integrado com a primeira escola, tá? Com a creche. A família é responsável por cuidar até 2 anos e de 2 anos em diante vai pra creche. Nesses Então, 2 a criança anos, não vai para creche antes de 2 anos de idade. em casos excepcionalíssimos. Tá bom, enfim, Mas não é a prática, não é a prática. Até 2 anos é a família que cuida. Esse é a família que cuida, eles decidem entre pai e mãe quem tira quanto tempo. Ou se flexibiliza e um trabalha meio período, o outro trabalha meio período. Amo. Só que o que acontece lá? O homem que não cuida da família, ele é mal visto no trabalho. Cultura. Aqui não. Por exemplo, você chega para um cara e fala assim, qual é o nome do pediatra do seu filho? Eu vivia fazendo isso, Nossa, meu entrevistando marido o vai em candidato a todas as presidente. dos Então. pediatras. E quem que muitas valoriza vezes, isso no mercado? Ele vai, por exemplo, eu fui agora do Theo, ele teve uma reunião, a minha filha tem na segunda-feira, ele vai na dela, então a gente faz isso. E ele quer, porque ele quer saber. Aliás, ontem foi terrível, porque eu tava no meio do elevador, ele já ligando, como é que tá o Theo? Eu falei, calma, deixa eu entrar no carro, botar o menino na cadeirinha. Eu não posso falar agora, se acalme. Então ele é muito participativo, ele é até mais, assim, nessas coisas, Agora, ele é mais ansioso do que eu, sabe? Mas isso é legal. Eu tô com ele no dia a dia, eu sei que ele tá bem. Ele pergunta, mas e aí, o que o pediatra disse? Isso é legal, porque também, né, para quem nos está vendo, esse homem, essa novidade desse Sim. novo homem, né? Que é um homem que quer saber, que vai ao pediatra. A gente precisa que o homem... Por isso que eu acho que não adianta a gente banir o homem da discussão, odiar o homem. A gente precisa trazer o homem para a conversa e mostrar para esse homem como é bom ele estar preocupado, ir no pediatra do filho e ver o que está acontecendo com o filho. É uma alegria. Não só... Quer dizer, é o novo homem que eu acho quero. que Gente, isso eu quero também, esse novo homem. Eu acho que isso passa, na minha cabeça, também por uma outra coisa. Essa ideia de que o filho é um problema também cria isso. Porque ao ser um problema, ir no pediatra é um problema. Gente, não é um problema. É uma alegria ir no pediatra. Você vai ou porque você vai saber que tá tudo bem, ou porque tem algum problema e você quer saber para cuidar bem, E entendeu? resolver. Então, de Ótimo. qualquer forma, é bom, entendeu? E eu vejo isso, assim, o meu marido faz tudo isso, não é porque, coitadinho do meu marido, coitadinha da Marina, Não. foi ela que foi. Não, porque é bom, porque ele participa, porque é uma alegria participar disso, entendeu? Eu colocava a Luna pra dormir todas as noites. Eu fui pra Brasília, ele passou a colocar. A relação dos dois hoje em dia é uma coisa inacreditável. Agora eu tô com o Theo, ele tá colocando de novo. E aí tem um dia que eu digo, não, hoje é o dia da mamãe colocar, e aquilo ali se torna. Mas os dois criaram uma relação, eu sinto uma invejinha, sabe? De, puxa vida, ele que tá lendo todos os livros com ela agora. A última coleção foi eu que dei, eu que lia com ela pra dormir. Agora eu fico perguntando, e aí, o que vocês estão lendo? Fico ali, né? Querendo entrar no papo. Os dois estão super amigos. E eu sinto ciúmes, porque eu falo, isso. meu, eles dois estão tendo uma relação e eu tô a parte daquilo ali. Eu tento me infiltrar. Que entendeu? gostoso Então, isso, né? eu acho que no final das contas também tem isso. A gente tem que parar de problematizar tanto. Eu sinto isso, assim, sabe? Problematizar o filho, problematizar essa Ótimo coisa da ponto. volta da carreira. Porque a gente tem a Prêmio Nobel, né, que fala dessas coisas. E é interessante que mesmo em lugares que tem todas as leis, que os homens participam, que tudo acontece, ainda tem uma diferença salarial. E aí ela foi ver e diz assim, parte disso são escolhas. E eu vejo que tem esse lado também. Gente, não adianta tentar moldar. Esse é o problema para mim do Estado. Você tenta moldar como se tudo fosse tijolo, né? Como se a sociedade fosse capaz de você ali com a sua mãozona determinar tudo. E no final das contas, existe uma parte que são escolhas. E aí o que ela descobriu? Que as mulheres têm escolhas diferentes de profissão. Que as mulheres, com tudo que você pode fazer para ser exatamente igual, ainda assim sai diferente. Por quê? Porque na média as escolhas são diferentes. Porque na média as mulheres preferem, às vezes, profissões em que ela tenha mais flexibilidade. Porque na média elas escolhem, às vezes, profissões que lidam mais com pessoas e não necessariamente aquelas que remuneram maior. Porque na média as vontades e as ambições são diferentes. Olha que interessante. Então, eu tenho muito esse olhar também de tomar um certo cuidado. Sabe? Eu não li essa parte eu esqueci o nome dela, da Prêmio Nobel da Economia, que falou sobre a diferença salarial das mulheres, né? O meu ponto aqui, de novo, né? Tem que fazer esse disclaimer de que eu não li. Mas você,
eu, a Madá e talvez vários que estão nos assistindo, tem o poder da escolha. Né? Eu posso escolher, eu pude escolher, você pôde. E teve o milagre do Léo. Eu vejo muitas mulheres que elas não estão no lugar de fazer essas escolhas. A vida as atropela, né? Cláudia Goldin. Isso, né? Então, seria, de novo, né, no meu país das maravilhas, todas nós e todos nós, os homens e as mulheres, seríamos capazes de ter a possibilidade de escolher. A gente tem ainda situações, vamos lá, principalmente as mulheres. Eu duvido um pouco, e aí, sem ler a coisa dela, de que nós mulheres escolhemos as profissões que nos dão mais flexibilidade, eu duvido um pouco disso, porque se eu pudesse, eu teria trabalhado mais ainda. Eu acho que tem uma construção cultural de que nos empurra para as diretorias de recursos humanos, de facilities. Tem mulheres querendo ser diretora de tecnologia, elas querem, mas, mas você... nos empurram para essa história de que a gente tem que encontrar a flexibilidade. Acho que tem uma construção cultural muito grave e muito arraigada e de, talvez, centenas de tempos, que nos levam para essa coisa mais soft, que a gente é mais carinhosa, de que na reunião a gente vai lá e negocia. Gente, não era assim comigo, não. Eu não tenho isso, não. Eu botava o dedo no nariz, eu brigava, né, eu encrencava, sou ainda, né, não pareço, né, sou uma mulher doce, aguerrida, porque tem uma construção cultural de que a gente é café com leite, e a gente acaba indo para o café com leite não numa escolha consciente, mas numa empurrada dessa construção cultural, de que a gente escolhe as coisas que, em teoria, não acho que seja nada fácil ser diretor de recursos humanos, tá? Não estou aqui, não tem nada, aliás, não tem nada fácil para ninguém. Mas existem algumas profissões que requerem menos viagem. Então, eu não sei. E aí, com todo respeito, eu tenho que sair daqui, fazer meu dever de casa e ler a coisa da fulana aí. Porque as coisas continuam a despeito do máximo que você faça para igualar. Porque o meu ponto também tem um outro lado, que eu descobri também. E eu não quero igualdade. Que, assim, mas veja um lado. Eu acho que tem uma coisa da maternidade que é incrível. Quem decide é a mulher, gente. Quem decide é a mulher. É uma decisão muito nossa. Só quem pode ter esse poder de gerar é a mulher. Então, eu digo muito isso, assim, a gente tem que acordar para esse poder nosso, que é uma decisão nossa. Você tem razão. E isso é incrível. Imagina, eu fico pensando quantos casamentos também são desfeitos, às vezes porque o homem quer ter filho e a mulher decide não ter. E ele não tem escolha, entendeu? Então, a gente tem essa escolha. Eu sinto muito por eles. Porque às vezes, né, eles têm um sonho e não se concretiza. A gente não, a gente tem esse poder. Então, eu também tenho muito essa coisa, Cris, que eu sei que você tem também. Ao longo da minha vida, eu tive inúmeros motivos para ser uma vítima. E eu sempre decidi não ser. Então, foram decisões que eu tive que ter desde muito nova. Né? Sempre foram decisões. E eu, a cada momento ali em que vinha uma coisa muito difícil, eu dizia, eu tenho aqui uma decisão a tomar. E a minha decisão eu vou lutar com mais garra. Então, foram decisões que foram feitas ao longo do tempo. Quando eu passo pelas mulheres, eu tento fazer muito, trazer essa energia, entendeu? E eu vejo que a maternidade é uma dessas coisas nossas de guerreira, que só a gente pode ter. Nossa, é um superpoder, gente. Tem uma coisa que só a gente pode fazer. E eles não têm isso. Então eu vejo diferente. Para mim é o meu superpoder. Que ele não tem. Mas acho que... E eu vejo que, então, eu concordo que cada caso é um caso, mas eu trago muito essa questão de que a mulher também, ela pode fazer tudo isso, de trazer tudo isso, de conversar. E a gente está falando das mulheres de baixa renda. A minha experiência, quando a gente tem pessoas com mais dificuldade, é que muitas vezes elas também se cercam disso, né? Elas se cercam da tia, elas se cercam da avó. Agora, se você vai lá e pergunta, você queria não ter? A maior parte vai dizer, não, é uma decisão. A minha mãe dizia, filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? Exato. Então, eu vejo que tem uma questão que a gente precisa trazer isso, que é uma decisão sim, mas olha que beleza, a gente tem esse poder de decisão. Eles não têm.
sabe? E a gente, eu acho que tem também uma coisa, que a gente aqui, você fala isso bem, que a gente tem mais condições. Eu fiz entrevista de emprego para diretora de multinacional listada na Bolsa, com o meu filho de 1 ano e pouco no colo. Caramba! Sim, se eu fosse, em vez de candidata à direção, candidata a uma Caixa vaga de- júnior, Caixa de eu tava supermercado. ferrada, não ia vai poder. ser caixa de supermercado, vai ser Entendeu? caixa de farmácia, vai ser trabalhar lá repondo as frutas. Eu contratei mulher grávida de 7 meses de gravidez. Eu sabia que aquela mulher em 2 meses ia sair. Eu contratei a fulana. mas porque precisava. Você E- tinha mas- expertise. E eu o que eu entrevistei vejo todo muitas mundo vezes- e vi que aquela era a melhor. De todo que eu Mas- entrevistei, essa mulher Mas é eu me melhor. coloco no lugar dessas mulheres. De quais? De quem é caixa de supermercado. Eu vejo que numa hora de uma decisão dessa, ela tem que colocar isso na conta. E a decisão é dela. Entendeu? Sim. O meu medo é que ao criar um monte de coisas como a gente cria, eu não sei até que ponto que você Não, tá mas eu ferrando não a vida falei dela, isso não pra ajudando, criar entendeu? coisas. O Também que eu tô tô- falando é, eu levei o meu filho pra fazer uma entrevista de emprego, porque me deram o cano, eu não tinha com quem deixar, ou não, eu já tenho, dane-se, levou. Vou levar. Melhor que desmarcar. Parabéns você Melhor. ter tido essa coragem. Se eu desmarcasse, eu não ia me contratar de jeito nenhum, né? Então, levei. Ou não, você já tem. Aí, o que eu passei a fazer? Como eu já estava numa posição, eu falei assim, eu posso. Eu vou levar meu filho em todos os lugares. Lindo. Meu filho ia pro estúdio. Alexis Fontaine já foi babado meu filho. É, Aldo Rebelo já foi babado meu filho. É porque eu levava. Aldo Rebelo já foi ver jogo da Copa com ele para eu gravar coisa. Eu levo em todos os lugares. Ah, vou fazer uma palestra não sei onde. Eu levo. Fui contratada para um job não sei onde. Eu levo. Vou fazer uma Ótimo. gravação. Eu levo. Por quê? Porque eu tenho essa posição e todo mundo que tá ali Tá vendo tá vendo isso. uma criança, tá vendo, passa a pensar, existe uma mãe. É. Porque aí Muito eu consigo bem. abrir. E eu acho que Ai, isso tô arrepiada, não Madá. é uma isso. coisa que a gente tem que Mas fazer é isso. para É quem isso. vem. A gente O tem que eu dar posso? um exemplo, arrastar. Entende, Muito Cris? bom, Você muito se bom. você se colocar, você abre caminhos para outras Você mulheres. passa a ser um modelo inspirador. Me É lembro isso. muito de uma mulher muito sênior no banco, muito sênior. Ela era chefe global do jurídico, do legal. E uma vez ela estava dando juntando todo mundo, fazendo uma reunião grande com todo mundo de todos os países, sei o quê. E ela foi falar, ela falou assim, olha, eu vou falar muito rápido porque eu tenho que sair para pegar os meus filhos na escola. Essa mulher foi lá, fez a fala dela, não sei quanto tempo, 10, 15 minutos, e saiu e foi buscar o filho na escola. Quer dizer, o que ela faz quando isso? É o que você está falando. Ela fala assim, Normalizar. vou normalizar, dá para Claro. fazer. Claro, essa é uma mulher, diretora do jurídico, ela já tinha todo né, ela podia fazer isso, mas ela estava, inclusive, dando uma mensagem, eu acho, para os homens. Sim. Né? Sim. E, de novo, eu quero muito trazer os homens para a discussão. Não quero que os homens estejam longe dessa discussão. O homem precisa estar aqui com a gente na mesa, entendendo as questões, né, que todas nós temos, vocês que têm filhos ou que não temos, enfim, temos outros problemas. Ela estava ali sendo inspiradora para aquele monte de gente da Ásia, da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos. Que é o que você fez quando você levou seu filho para entrevista. Olha, Sim. aqui tem uma mãe. Eu não posso botar meu filho no pé da escada enquanto eu venho aqui fazer. Não, tá aqui comigo. Você tá preocupado. E eu acho que assim, Eu tô muito isso é um desafio para as mulheres vai que estão começando. É. E eu queria, pra gente terminar, deixar aqui dicas. Vamos fazer. Vamos fazer umas dicas, mas assim, dica prática. Tá. Por exemplo, Marina, isso é uma dica que eu queria de você e da Cris. Por quê? Vocês entraram no mercado financeiro, que é um mercado que vê pedigree, que vê roupa que você usa, que vê o estilo que você usa, Para Qual- onde você viaja? para onde você viaja, qual é o tipo de férias que você tem. Qual que foi o pulo do gato para vocês do eu vou me inserir aqui? Porque muita molecada vai, eu vou comprar uma roupa de marca, e não é isso. Sim. Como é que foi o pulo do gato para vocês? Qual é Pra a mim? dica que você dá para alguém que tá vendo a gente e falando, gente, eu quero esse mundo para mim, eu vou me esforçar, mas ela precisa Lógico. fit. Não, o meu ponto é muito simples. Eu precisava ralar, né? Quando eu entrei no mercado financeiro, eu estudei, eu sou economista, e aí eu vim para São Paulo.
depois do meu mestrado, eu estava indo pro doutorado. E aí o meu avô materno faleceu. E eu virei arrimo de família da minha mãe. Foi básico. Eu pensei, onde é que eu vou ganhar mais dinheiro? E eu fui pro mercado financeiro. E me realizei depois, porque eu achei incrível. Eu aprendi tanta coisa. Imagina, eu estudei dezenas de países. Eu vi a possibilidade que você tem de estudar, de aprender. É um mercado absolutamente dinâmico. Mostra também, você aprende a não ser muito vaidoso, por incrível que pareça. Porque tudo aquilo que você pensa que está certo, rapidamente os preços mostram que você está completamente errado. Então, você precisa ter uma agilidade, né, no que eu fazia. E, inclusive, calçar ali o chinelo da humildade que você erra, né? E você tem que, quando você erra, você tem que reconhecer muito rápido o seu erro, senão você já perdeu muito dinheiro e você está literalmente ferrado. Então, para mim, foi um desenvolvimento. Mas ali, no primeiro momento, foi, cara, eu preciso resolver minha vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trazer meus irmãos, eu preciso cuidar, eu preciso fazer. E foi muito bom. Mas eu sempre tive isso. Eu nunca vou esquecer, Madá, de uma coisa. Eu fiz um inglês péssimo. Eu fiz um cursinho de inglês e ASES depois, quando eu fui para Brasília morar com meu pai, aí eu tive acesso a um curso um pouquinho melhor. Mas eu entrei no mercado de trabalho, eu arranhava. E eu lembro que um dos empregos que eu topei encarar foi para uns gringos. E eu tive que falar tudo em inglês. E eu fiz a entrevista em inglês péssimo, mas eu queria falar, eu queria que eles entendessem o que eu estava falando. Então eu falava de todas as formas. Quando terminou a entrevista, eles falaram: olha, nunca vi ninguém com tanta garra para se fazer entender, e é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que queira passar tudo aquilo que sabe. Então, parabéns. Então depois eu fui pro Itaú e eu falava com os gringos com o mesmo, e aí eu fui aprendendo. Mas eu aprendi fazendo. Eu digo isso, na minha vida, eu aprendi fazendo. Então, não tenha medo. Vai, entendeu? Se você tiver com medo, não, vai, agarra, porque a maior parte das pessoas bem-sucedidas que você vê, elas não têm medo de falhar. Isso é o que eu falo para minha filha. Não tenha medo de falhar. Errando é a melhor maneira de aprender. Então faz, a gente aprende fazendo. Olha, eu não vou ser muito original, não. Eu acho que o que a Marina falou ali é muito parecido com a minha história. Eu também, eu procurei um lugar onde eu pudesse ganhar dinheiro, porque eu precisava sair de onde eu estava, e o mercado financeiro me aceitou, apesar de eu não ter pedigree, eu acho que eu camuflei bem. E tem uma coisa que, sei lá, de dica, não tem jeito, gente. Tem que trabalhar muito, tem que saber o que é esperado de você e entregar. Eu digo o seguinte, nem todo mundo que trabalha muito, entrega muito, consegue. Mas, se você não trabalhar e não entregar muito, não vai conseguir. Então, entre uma opção, é que nem o não está garantido, né? Entre uma opção de falar assim, então eu não vou trabalhar muito, não sei se vou ganhar, filho, não vai mesmo, tá? Agora, eu resolvi optar por assim, opa, o que eles querem de mim? É isso que eles querem que eu entregue? É isso que eu vou entregar. E eu acho que a Marina falou duas coisas aí que são muito importantes. Eu errei e falhei e eu tenho uma coleção de fracassos. Uma coleção, eu tenho uma livraria, uma biblioteca de fracassos. Mas qual é a diferença? Que é através de, assim, quando eu fracassei, eu chorei, eu quis desistir, eu me achei incompetente, eu falei, eu sou uma M, eu não valho para nada e tal. Mas aquilo dura um período, que é o período onde você está, né, no Ministério da Merda, né? Você tá ali na merda e tal. Você fala, não, peraí, eu não sou tão ruim. Então, vamos lá de novo, eu vou mostrar para esses caras que eu posso sim. E voltava. E tem uma história muito parecida. Minha primeira entrevista para um banco estrangeiro, eu tinha feito também um curso de inglês, né, eu falava The Books on the Table. Esse era o nível de inglês que eu tinha. E o cara era um gringo, mas ele falava português com muito sotaque, ele fez a entrevista comigo em português. No final da entrevista, ele fala assim para mim, do you speak English? E eu falei, yes. Muito bom. Né? É isso aí. E acabou a entrevista ali, eu fui contratada, e esse era o meu nível de inglês. E depois, eu apanhei que nem um cachorro magro, me expondo para os gringos, atendi o telefone, que do outro lado era hello, eu começava a ter sudorese. Porque eu falei, hello,
alguém me ajuda aqui? Como é que é? É assim, mas é on the go. Você tem que ir. E assim, o medo, ele existe, ele é inerente à natureza humana. Eu até hoje sinto medo. Eu sinto medo. Tem situações que falam, ai meu Deus, como é que eu vou? Mas aí, sei lá, eu moro sozinha, tem um barulho na sala. Ai, alguém entrou na minha casa. Meu coração, tuc, sudorece. Eu tenho que ir lá ver. Eu não vou esperar o cara entrar no meu quarto com uma faca. Né? Eu vou lá ver, não é nada. Né? Mas eu sinto medo. Eu sou frágil, eu tenho vulnerabilidades. Eu sou um ser humano que tem medo. Sim. Mas, cara, eu abro a porta, eu vou ver se tem alguém na sala. Isso é uma metáfora para falar o seguinte, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Gente, nada resume melhor força na peruca do que isso. Não adianta falar, vou dominar meu medo. Você não vai dominar o seu medo, você vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E eu quero agradecer demais, Marina, você ter vindo aqui. Foi muito legal. É um prazer. Você devia ter trazido o Theo, eu te falei isso. Na próxima ele vem. Tá eu quero apertar. Eu adoro quando a criança chora, eu devolvo pra mãe. Dá pra mim que eu pego. Eu dou pra Cris, Ele gosta de se apertar. Ele já é um galã, já adora ser gostosinho. Bom, nós vamos ficando por aqui. Força na peruca você aí. Espero que você tenha aproveitado muito as dicas. A Cris e eu vamos trazer aqui pra você só gente especial, só gente legal pra falar de coisa que toca aí no seu coração, que toca aí no seu dia a dia, tá bom? Força na peruca pra você também. Beijo, até o próximo. Força na peruca. Um beijo, Marina. Obrigada. Um beijo.